Você acha que o segredo está nas mensagens? Não está. As mensagens ela já aprendeu a limpar. As conversas ela já sabe como fazer parecer normais. O WhatsApp ela já sabe que você sabe olhar. O que ela não calculou foi você aprender a ler o que está em volta das mensagens. Há 5 tipos de pasta que aparecem, sem exceção, em celulares de mulheres que estão mantendo algo paralelo. Não são conversas, não são fotos comprometedoras, são estruturas organizadas com cuidado, com método, com intenção, que a maioria dos homens vê todo dia e chama de hábito digital normal. Hoje você para de chamar de hábito. Hoje você aprende a ler arquitetura. Antes de continuar, você está aqui com suspeita ativa agora. Algo no celular dela não fecha. Ou está aqui por prevenção para aprender antes de precisar? Comenta 1 se é suspeita. Comenta 2 se é prevenção. Quero saber com quem estou falando. A maioria dos vídeos sobre celular e traição te ensina a olhar o conteúdo. Mensagens apagadas, ligações escondidas, apps de relacionamento. E ela sabe disso. Toda mulher que mantém algo paralelo por mais de 3 meses aprendeu, de alguma forma, que o conteúdo é onde você vai procurar. O que ninguém ensina e o que esse vídeo vai mudar é que organização é comportamento. A forma como alguém estrutura o próprio espaço digital revela padrão, e padrão revela intenção. Você não precisa de senha, precisa saber o que uma arquitetura de ocultação parece quando você aprende a ler estrutura, não conteúdo. Pensa assim, uma casa tem vários cômodos, você entra em todos, mas se um cômodo está sempre fechado quando você chega, a pergunta não é o que tem lá dentro, é quem tem a chave e por que essa chave não é sua. A primeira pasta não vai te parecer suspeita quando você vir pela primeira vez. Vai parecer exatamente o que o nome diz, pasta de trabalho. Uma mulher com carreira, com demandas profissionais, com documentos para gerenciar, claro que ela tem uma pasta de trabalho no celular, isso faz sentido. Isso é organização. Você pode até admirar a organização. E existe uma chance real de que seja exatamente isso. Mas agora muda de perspectiva por um segundo. Empresas colocam os documentos mais importantes em pastas com nomes entediantes para ninguém perguntar sobre elas. O arquivo morto nunca foi criado para ser encontrado por acidente. Um nome profissional, burocrático, sem apelo. Esse é o disfarce mais eficiente que existe. Porque quem vai abrir a pasta Contratos 2023 Revisão no celular de outra pessoa? Ninguém. E essa é exatamente a resposta que ela está contando. Aqui está o que diferencia uma pasta de trabalho legítima de um canal de comunicação paralela com nome profissional. A pasta legítima tem documentos dentro que fazem sentido com a vida profissional dela, PDFs, planilhas, capturas de reuniões. A pasta que serve outro propósito tem uma coisa muito específica: subpastas com nomes que imitam organização de trabalho, padrão de acesso noturno e conteúdo que some periodicamente. Se ela abre aquela pasta com o celular inclinado, se ela fecha antes de você terminar de passar, se aquela pasta específica nunca aparece num contexto profissional, mas sempre aparece num contexto de ausência dela, de silêncio, de momento em que você está no mesmo ambiente, mas não está olhando, esses são comportamentos, não coincidências. O segredo não está dentro da pasta, está na decisão de criar a pasta. E se você está assistindo isso porque há algo no celular dela que não fecha, um padrão, uma combinação de coisas que não se somam, eu criei um método completo para transformar isso em diagnóstico. Chama leitura invertida. O link está no comentário fixado. Mas fica comigo, porque as próximas pastas são as que a maioria dos homens nunca imaginou existir. Todo mundo tem fotos no celular que não são para todo mundo ver. Isso é privacidade. Privacidade digital é legítima, saudável e não precisa de justificativa. E você provavelmente acredita nisso porque é verdade. A perspectiva inocente existe e é honesta. Mas agora a outra perspectiva. Um celular que documenta tudo. A refeição de sexta, o pôr do sol no caminho para casa, o cachorro dormindo no sofá, o café da manhã que não era especial, tem um álbum específico que nunca aparece no contexto compartilhado.
fotos que ela tira com cuidado, com atenção, com composição, fotos que somem, que não existem em nenhuma memória, nenhuma conversa, nenhum momento que você tenha vivido com ela. Tire uma foto banal. A foto vai para a galeria, todo mundo vê se quiser. Tire uma foto com propósito, com intenção, com destinatário em mente. Essa foto vai para um lugar diferente. O que ela fotografa com cuidado e que nunca aparece no espaço compartilhado não é para memória, é para entrega. E a questão não é o que está na foto, é o fluxo, de onde saiu, para onde foi, por que não existe em nenhum lugar que você tenha acesso. Privacidade fecha o cômodo, ocultação destrói o corredor. Um celular que documenta tudo e tem um silêncio exato em um álbum específico não está protegendo privacidade, está controlando o que você pode reconstruir se um dia você decidir procurar. Você provavelmente já viu a tela do celular dela organizada em pastas. Todo celular tem fotos, redes sociais, banco, utilidades. É uma função nativa de qualquer aparelho, todo mundo usa. Não há nada de errado nisso. Essa é a perspectiva mais fácil. E para a maioria das pessoas, é a correta. A outra perspectiva começa quando você entende que um segundo celular não precisa ser um segundo aparelho. Quando você sabe o que procurar, um app de mensagens alternativo instalado dentro de uma pasta chamada Utilidades, ou Ferramentas, ou Produtividade, ou qualquer nome que ninguém abre por curiosidade, é invisível para quem não sabe que ele existe. Porque quem pensa em procurar um app de mensagens dentro da pasta de ferramentas do celular? Ninguém. Porque ninguém é programado para procurar ali. E ela sabe disso. Ela não esconde de você. Ela esconde do jeito que sabe que você vai procurar. Aqui está o que observar. Não o conteúdo das pastas. O comportamento quando ela pega o celular perto de você. Existe uma pasta que ela acessa com o celular inclinado? Existe um ícone que você viu uma vez e não conseguiu mais localizar na mesma posição? Existe um app que apareceu na tela principal e sumiu sem explicação, sem você ter desinstalado? Um app de mensagens não precisa de nome de app de mensagens. Pode se chamar calculadora, pode se chamar notas de voz. Pode estar dentro de 3 pastas aninhadas com nomes que ninguém abre por acidente. A arquitetura da tela fala antes de qualquer mensagem aparecer. Você aprendeu a ler mensagem. Ela aprendeu que você só lê mensagem. Lixeira cheia deixa o celular lento. Todo mundo sabe disso. Esvaziar a lixeira é higiene digital. Libera armazenamento. Mantém o aparelho funcionando bem. Não há nada de suspeito em alguém que mantém o celular organizado. Essa é a interpretação mais natural. E para a maioria das pessoas é a que corresponde à realidade. Mas ritmo revela intenção. Quando o esvaziamento acontece no mesmo bloco do dia, todos os dias, não quando o celular avisa que está cheio, não quando ela lembra por que o aparelho travou, mas num horário específico, repetido, consistente. Isso não é higiene, é protocolo. Pensa em como seria se fosse inocente. O celular avisa, ela esvazia, o aparelho trava, ela limpa, ela lembra de vez em quando, faz a manutenção, aleatório, orgânico, variável, sem padrão fixo. Agora pensa em como seria se fosse cobertura, sempre antes de chegar em casa, sempre nos primeiros minutos depois de entrar no quarto, sempre num bloco que coincide com o momento em que o celular está prestes a sair da vista dela e entrar no contexto compartilhado. O que ela limpa no mesmo horário todos os dias não é lixo, é rastro. E tem um detalhe que a maioria das pessoas não observa. Não é sobre o que estava na lixeira, é sobre quando a lixeira foi esvaziada. E se esse quando tem padrão? Porque o que tem padrão foi planejado. E o que foi planejado existe por uma razão. Quando o celular está limpo demais, a pergunta certa não é onde está o segredo, é quem limpou e quando. E chegamos à última, e essa é a mais difícil de ignorar. Existe um tipo de celular que documenta tudo, não porque a pessoa é organizada, porque é o jeito que ela vive, a refeição de domingo, a vista da janela no trânsito, o pôr do sol que durou 3 segundos, o café que não era especial.
Esses celulares existem e você provavelmente conhece o dela o suficiente para saber se ela é esse tipo de pessoa. Se ela é esse tipo de pessoa. E a galeria tem um gap, não um dia sem foto, 3 dias, 7 dias, 14 dias exatos. Ela não tirou foto nesses dias. A perspectiva inocente diz: a vida acontece offline às vezes. Nem todo período merece registro. Talvez ela estivesse ocupada, desanimada, sem energia criativa. Isso é possível, acontece com todo mundo. Mas um celular que documenta até o detalhe sem importância e tem silêncio cirúrgico em um período específico, não está esquecendo, está editando. Quando um cartógrafo quer esconder um caminho, ele não apaga o destino, apaga o trajeto. Qualquer um pode ver que há uma floresta. Ninguém sabe por qual trilha ela foi. A lacuna na galeria funciona exatamente assim. O destino está invisível porque a rota foi deletada. Não há fotos do que aconteceu. Não há registro de onde ela estava. Não há trilha que leva a lugar algum. E aqui está o detalhe que torna essa pasta a mais grave das 5. As outras exigem que você saiba onde procurar. Essa não precisa que você procure nada. Ela está visível para qualquer pessoa que conheça os hábitos dela bem o suficiente para saber o que é normal. Se o celular dela tem um buraco temporal em exatamente o período em que alguma coisa mudou no comportamento, um buraco que coincide com o momento em que ela começou a sair do cômodo para atender, a virar o celular para baixo na mesa, a demorar no banheiro com o aparelho, esse buraco não é esquecimento, é escolha, e escolha revela intenção. A ausência no registro de um celular que documenta tudo não é distração, é edição deliberada de uma linha do tempo que, sem essa edição, contaria uma história diferente. O que acabou de aparecer, essa lacuna no registro de uma galeria que documenta tudo, é um dos sinais mais difíceis de negar. Nesse vídeo, eu te dei os 5 padrões. O leitura invertida vai além. 5 camadas de leitura comportamental que transformam o que você observa em diagnóstico real, sem tocar em nada, sem confronto, sem invasão. Vem com o blindagem para te proteger se a leitura confirmar e o eixo para quando a clareza for pesada demais. Primeiro link no comentário fixado. Mas continua. O fechamento é o que você faz com o que já sabe. Você acabou de receber 5 leituras que a maioria dos homens nunca vai ter. E agora vem a parte que importa, o que você faz com isso. Não é confronto. Confronto sem diagnóstico é ruído. Ela nega, você recua e a sensação volta em 3 dias mais pesada do que antes. Não é invasão. Abrir o celular dela na força não te dá leitura, te dá conteúdo que pode ter sido preparado para você encontrar. Você continua procurando onde ela te direcionou. O conteúdo é o campo que ela controla. A estrutura é o campo que ela esqueceu de controlar, porque nunca imaginou que você ia aprender a ler. O que você faz agora é observar padrão. Da próxima vez que você estiver no mesmo ambiente, sem urgência, sem cena, com calma, você não está mais olhando para a tela, você está observando. Existe uma pasta que aparece e desaparece sem explicação? Existe um horário em que ela pega o celular com uma finalidade específica antes de colocar de volta? Existe uma lacuna no registro de uma pessoa que documenta tudo? Você não vai encontrar o que ela escondeu. Você vai ler como ela escondeu. E essa leitura de estrutura, não de conteúdo, é o que nenhuma preparação consegue desativar, porque você não está procurando onde ela preparou para você procurar. Você está olhando para o que ela nunca imaginou que você fosse capaz de ver. Você não foi enganado porque não prestou atenção. Você foi enganado porque procurou no lugar que ela sabia que você ia procurar. Isso acaba hoje. Mas agora vem a parte que ninguém gosta de ouvir. O que você aprendeu hoje tem uma janela. Em 3 meses,
Se você não aplicar o que sabe agora, o sistema vai estar mais refinado. O que ainda é visível vai estar coberto. O que ainda tem padrão vai estar randomizado. As pastas vão ter nomes diferentes. O timing vai estar ajustado. Ela está refinando o sistema enquanto você decide se age. Em 6 meses, o que ainda podia ser lido vai estar deletado. A lacuna vai existir, mas os registros em volta dela vão estar preenchidos. A estrutura vai ter evoluído para um nível que vai exigir muito mais do que esse vídeo consegue te dar. Em 1 ano, você vai se lembrar que assistiu a esse vídeo, que soube exatamente o que procurar, que tinha as 5 leituras na mão e que não fez nada com essa informação. O momento para ler é agora, enquanto as estruturas ainda estão lá. Se você chegou até aqui, isso não é curiosidade casual. Você está carregando a sensação de que há um sistema no celular dela que você nunca aprendeu a ler e que toda vez que você olhou, procurou no lugar errado. O leitura invertida existe para esse momento exato, método completo de leitura comportamental do padrão digital ao presencial, sem precisar de senha, sem cena, sem invasão, não para abrir pasta, para ler o sistema, da observação ao diagnóstico, do diagnóstico à decisão, da decisão à ação, com os guias de proteção e apoio inclusos. O link está no comentário fixado. Primeiro link. Se esse vídeo chegou onde nenhum outro tinha chegado, deixa o like para outro homem que está olhando para o celular dela toda noite sem saber que está procurando onde ela preparou para ele procurar. Compartilha com ele. Esse canal é para homens que escolheram enxergar com clareza. Seja bem-vindo aqui. Eu te vejo no próximo.